Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, sexta-feira, né? Uma sexta-feira, para nós tratarmos de um tema delicioso, né? Desobsessão, né? Que delícia, né? Estar conversando sobre este tema. Meu nome é Tânia Dias. Não sei se alguém não me conhece aqui. Acho que todos me conhecem. Bom, então eu vou me apresentar, que tem uma pessoa que não conhece. Eu faço parte da equipe do Básico, né? Trabalho na turma de terça-feira. Aí muitos de vocês já me viram no primeiro dia de aula aqui, né? Ou então em outra turma, né? Facilitando a aula. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Com a nossa equipe aqui neste momento. Bom, nosso tema de hoje é a aula 13, né? Estamos aí, já passamos da metade do curso, já com vários temas, já vimos aí aula de, num bloco seguido de médiuns, mediunidade, médiuns, né? Obsessão, desobsessão, que é o tema de hoje. Então, eu vou passar aqui para iniciarmos os nossos objetivos, mas eu gostaria de combinar uma coisinha com vocês, tá? Assim, fazer aqueles combinados. Quando vocês quiserem fazer pergunta, a qualquer momento vocês podem estar levantando a mão, não tem problema, mas aguardar, por favor, o microfone, para que os colegas possam ouvir a pergunta e, principalmente, porque essa aula fica gravada no YouTube, para quem vai assistir entender o contexto da resposta. É importante. Então, vou pedir a vocês, e até para eu ouvir, às vezes, também fica um pouco difícil, tá bom? Outra coisa que eu vou combinar com vocês. Se a pergunta sair muito fora do nosso contexto, eu vou estar sinalizando, porque como a nossa aula já é muito conteúdo, se a gente sair muito, fugir muito, a gente não dá conta aqui. Mas eu vou estar sinalizando, porque muitas vezes é uma dúvida que vai mais para frente, ou é uma dúvida que já tem alguma aula, que às vezes a gente falta, não pode estar presente, mas que vai sair no YouTube, ou então já é um tema mais avançado, que vai lá para o 2, para o 3, e eu vou estar sinalizando vocês, tá bom? Aí eu não quero que ninguém fique chateado comigo, se eu disser, gente, dá um seguradinho aí, porque isso é um tema para tal aula ou para tal ciclo, tá bom? Tá certo? Então tá, vamos lá. Desobsessão. Primeiro eu queria perguntar para vocês, e gostaria da gente conversar, para que essa aula não fique só eu falando, né, expositiva. O que vocês entendem por desobsessão? O que é a desobsessão na sua compreensão? Pode falar com suas palavras, não precisa ficar... O que é a desobsessão? Lembre da obsessão. O que seria a desobsessão? Ninguém? Aqui. Vou aproveitar para abrir aqui, tá? Bom, no caso da desobsessão seria a desvinculação de um espírito que está influenciando, né, somos espíritos também, mas o espírito encarnado, certo? E assim é um trabalho que tem várias vertentes. Uma é através de tratamento, como passes, como a leitura, como oração. Sim. A outra, que é muito importante também, é a mudança de hábitos, né? Porque tem que trabalhar, né? Essa questão. E às vezes a gente tem um defeito de caráter, precisa mudar, tem excessos que precisam ser cortados. Então, para que haja uma desvinculação total. Porque atraímos isso, então também estamos procurando ajuda para sair da situação. Então acho que devemos também trabalhar, né, em prol da desvinculação, né, de mostrar que a gente não está querendo se manter naquela posição e que é necessário que haja essa quebra, esse corte. Que bacana, ele quase que deu minha aula, né? Gente, Alexandre, parabéns, é bem por aí mesmo. Quem gostaria de falar mais, complementar? Selma. Eu vou falar o que eu entendo. Mas é para falar o que você entende mesmo. Eu acho que é uma prática que visa doutrinar um espírito que está obsediando, né?
um outro espírito encarnado ou desencarnado. É só isso que eu Certo. Uma prática de doutrinar. Tem mais coisas, mas eu vejo assim... Seria uma das práticas, né? Ok. Que mais? Tá bom, então o negócio tá bom aqui, viu? Quem mais quer falar? Bora, gente, para a coisa ficar animada. Mais alguém? Ninguém? Tem um bocado de gente querendo falar, né? Com as mentes assim, mas com vergonha de falar, né? Pois então eu vou ter que seguir, né? Porque a aula continua. Bom, desobsessão. É exatamente o que o Alexandre falou, né? A desobsessão seria um conjunto de técnicas, né, que nós utilizamos, utilizadas na casa espírita. Nós vamos trazer isso para a casa espírita, desobsessão, e buscando esclarecer consciências que estão vinculadas por seus processos, principalmente de cobrança. Cobrança essa que muitas vezes vem a longo prazo, de várias vidas, que são cobranças que trazem por trás sentimentos de vingança, culpas, medos, ciúmes e todo tipo de apego, né? E de sentimentos que aprisionam, que nos aprisionam ao outro, né? Então, a desobsessão, ela busca isso, desvincular, vamos dizer, mentalmente, psiquicamente essas pessoas, para que elas sigam a sua vida, consigam compreender, consigam seguir, né, entendendo que o seu caminho é o seu caminho e que, por pior que tenha sido a sua situação, a sua experiência com o outro, é preciso perdoar para que você possa seguir, né? Porque o ódio, a raiva, né, os processos obsessivos não é uma trava apenas para quem está sendo obsediado, mas para quem está naquele processo de obsediar também, né? É uma prisão para ambos. Então, a desobsessão, ela visa isso, procurar tirar esses vínculos, né, entre eles, dissolver isso, de forma que a pessoa tenha uma compreensão e vá buscar outras possibilidades para que ela possa seguir seu processo. Ok? Então, é bem o que você falou, é também, Selma, o que você falou, né? A gente nem usa muito mais doutrinar, né? Doutrinar é uma palavra, não é errado falar, se fala ainda doutrinar. Mas quando a gente fala em doutrinar, a gente pensa que parece que você quer impor, né, uma doutrina para alguém, e na realidade não é isso. Quando você parte para uma reunião que dita a reunião de desobsessão, na realidade você está ali para acolher, ouvir e dialogar com uma pessoa. Apenas isso. Você não está ali para impor nem mesmo a doutrina espírita, até porque a gente não sabe qual é o espírito que está chegando ali. Nós temos várias pessoas. Aliás, o mundo espiritual tem muito menos espíritas do que qualquer outra religião, porque o número de espíritas é pequeno ainda, né? Muito restrito. Então, é preciso entender que a gente não está ali para doutrinar ninguém. A gente está ali para conversar, oferecer a essa pessoa a possibilidade de ter um outro olhar sobre aquela situação e, principalmente, um olhar para ela mesma, né, para que ela entenda que a prisão maior é a dela mesma. Certo? Ficou aí claro? Objetivo geral da nossa aula: demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. Então, a gente vai ver alguns dos tratamentos, né, algumas das técnicas utilizadas no Espiritismo para contribuir para estes processos desobsessivos. Objetivos específicos: demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como sua eficácia. Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energia.
demonstrar a presença e o auxílio espiritual na desobsessão, explicar como o espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Opa, olha o dedinho. Mas, enfim, esses são os nossos temas e tópicos de hoje, tá certo? Vamos começar. A gente já começou lá falando da obsessão, né? E eu gostaria de trazer do livro Pragmatismo Espiritual, de Adenauer, esta frase, essa citação. A obsessão espiritual é a intenção persistente de um espírito em prejudicar o outro, causando-lhe algum tipo de desconforto, independentemente da dimensão em que se encontre. A intenção de prejudicar pode ser momentânea ou prolongada, dependendo do tipo de relação estabelecida entre os envolvidos. Nós falamos o que entendemos de desobsessão, agora a gente está só relembrando, né? Acho que foi o Roberto que deu a aula passada, não foi? Foi ele? Foi o Roberto, né? O facilitador de obsessão. Pois é. Então, trazendo que é exatamente isso que eu estava falando. São vínculos que nós criamos, né? Baseado nesses nossos sentimentos, dessas nossas questões mal resolvidas, que são situações que nós vivemos, inclusive, enquanto encarnados. Necessariamente, os processos obsessivos, ele está, inclusive, falando isso, não ocorrem apenas entre dimensões diferentes. A gente já viu que essas relações obsessivas, elas ocorrem entre, inclusive, de encarnado para encarnado, no mesmo plano aqui material, quanto também de desencarnado para desencarnado, que está no mesmo plano, e as várias relações que a gente tem, também, né, entre planos. Então, ele fala exatamente isso. O tempo que vai durar um processo obsessivo depende muito desse vínculo, o quão forte é esse vínculo, o quanto isso traumatizou, né? Criou essas amarras. Então, isso vai depender muito do que ocorreu. Né? O que vinculou, de fato, essas pessoas desse processo de cobrança, porque é um processo de cobrança. Como se estivesse cobrando uma dívida, né? Ela pode ser mais prolongada, né? Como eu falei. Pronto. Aí eu pergunto, todos podem sofrer num processo obsessivo? Isso é relembrando, hein? Todos? Adenauer aqui, que dirige o centro, pode ser obsediado? Pode, né? As trabalhadoras de mediúnicas podem ser obsediados? Podem, né? Todos nós podemos ser obsediados, todos. Por quê? Por que nós podemos todos ser obsediados? Somos espíritos, sim, mas o que leva os processos obsessivos? Ela falou aqui, ela que falou assim. Ela não levantou, mas ela falou. Falei por sermos espíritos, mas aí se depois ia desenvolver, é porque talvez com tantas encarnações e tiveram tantos vínculos aí mal resolvidos, histórias, né? Uhum. Então, existem os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que vêm buscar alguma reparação. E esses vínculos se estabelecem a partir do quê? Ali, ó. Vamos ajudar a coleguinha aqui, né? Ela começou... a partir de nossas atitudes como ser humano e como ela relatou vidas anteriores. A gente passa por algumas como posso dizer, algumas coisas que passamos pela nossa vida e pode atrair outras mentes afins, vamos dizer assim. Então, o processo obsessivo acontece dessa maneira. Que mais? Então, pelas nossas atitudes, com nossos comportamentos com o outro. Que mais? Só ia acrescentar com relação aos nossos pensamentos. Atitudes e pensamentos. Que mais? Lá no finalzinho. Boa noite. Boa noite. Não somos perfeitos, independente de ser presidente de centro ou não. Então, como só o perfeito é Deus, é Jesus,
Então, se nós não somos perfeitos, estamos na linha de frente. Podemos muito bem ser obsediados. As nossas próprias imperfeições, né? Inabilidades. A pessoa ali atrás também está falando. Muito bem. Estão afiadinhos, hein? Boa noite. Boa noite. Nosso padrão vibracional, né? Nós somos antenas. E se a gente sintoniza naquela vibração, a gente acaba atraindo essas pessoas de mesma vibração. Perfeito. É tudo isso, de fato. Né? E tudo isso que vocês falaram, o meu comportamento, o meu pensamento, as minhas emoções, tudo isso geram um padrão, né, vibracional. As nossas imperfeições, os nossos vícios, né? Todas essas coisas geram um padrão vibracional que vai me conectar com pessoas com o mesmo padrão afins. E é muito simples da gente entender isso quando a gente traz para a nossa realidade. Vamos pensar, nós andamos com pessoas, nos agrupamos com pessoas que temos afinidade. São pessoas que, de alguma forma, não são iguais, mas têm similaridade com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar, curtem as mesmas coisas que a gente curtem. Não são pessoas que nós temos afinidades? Pois então, é simples assim. Certo? Pode falar. Boa noite. Eu Oi. não sei se eu estou pensando da forma correta. Sim. Mas eu entendo assim, que o processo obsessivo é alguém que teve uma relação com você, desencarnado para encarnado, nessa situação. Então, foi alguém que teve uma relação muito estreita com você e virou um desafeto. Porque, assim, essas influências eu sinto que a gente tem da vibração, eu acho que é mais interferência espiritual. Porque o processo obsessivo, eu entendo que seja essa pessoa que teve relacionamento com você no passado, que vocês se desentenderam e criaram ali uma situação que não ficou bem resolvida. Porque eu entendo que o espírito que está ali obsediando, ele tem relação com você, ele é íntimo seu. Um espírito qualquer, ele não vem para te desejar a morte. Porque realmente você teve alguma ligação no passado. Não sei se eu estou certa. Bom, vamos lá. Será que toda pessoa que está sendo obsediado, esta pessoa que está num processo de obsediar o outro, tinha vínculos inicialmente? Será? Será que todo o processo obsessivo inicia porque você teve uma relação conflituosa com alguém? Existem outras formas de você iniciar um processo obsessivo. Por exemplo, pelos vícios. Certo? Por exemplo, eu começo a usar drogas. Né? A droga gera uma energia que espíritos que compactuam e gostam disso vão se vincular a você, porque energeticamente eles conseguem absorver essa energia da droga através de você. Então ele não tem nenhuma questão com você, muito pelo contrário, ele adora você, porque você é a fonte que fornece aquilo que ele deseja. Então, sempre a gente sempre tem que estar muito atento de achar que tal situação é dessa forma. Não, existem várias possibilidades que podem levar as relações das pessoas serem conflituosas ou serem prejudiciais. Tânia foi para um barzinho, sentou lá, começou a tomar a cervejinha dela, sem despretensiosamente. Aí um amiguinho que estava passando por aí, né, viu Tânia, se afinizou, gosta de uma cervejinha, sentou do lado, disse: poxa, sabe que Tânia é uma pessoa bacana, até curte a minha cervejinha, eu vou acompanhar a Tânia. Aí Tânia volta pro barzinho, aí começa a virar uma rotina, e esse amiguinho: opa, vamos lá, vamos beber. Vamos lá tomar aquela cervejinha, estou precisando de companhia, eu vou com você, né? E isso você vai sendo influenciado. E você começa a beber mais. Isso é um processo obsessivo. Porque para ele, quanto mais você beber, aí você chega a um ponto do alcoolismo. Por um processo obsessivo. Entende?
ele não teve intenção de lhe prejudicar inicialmente, mas acabou lhe prejudicando pelo desejo, porque você traz para ele o que ele quer. Você dá para ele o que ele quer, então ele lhe induz cada vez mais para obter o que ele deseja. Então ele impõe para você algo. Entende? Então nem sempre é nessa relação. Né? Tivesse uma relação íntima com você, porque para alguém, nesse sentido que você falou, eu entendo como se fosse uma influência, uma interferência espiritual, porque eu entendo que quando você está obsediando, você deseja a morte daquela pessoa. Nem sempre. Então nem sempre pode ser dessa forma. Nem sempre a pessoa que está lhe obsediando deseja que você morra. Às vezes ela quer só que você sofra a vida inteira. É isso. Né? Mas quer que você sofra por algum motivo. Mas a influência espiritual, mesmo virando um processo obsessivo, nem sempre é uma pessoa que teve uma relação íntima com você. Entenda que a obsessão é tudo aquilo que prejudica o outro por uma imposição de uma outra pessoa. Inclusive quando ela está encarnada. É porque nesse caso, por exemplo, da bebida, não funcionaria com todas as pessoas. Que, por exemplo, eu não seria obsediada nesse sentido. Sim, são predisposições. Você não tem predisposição. Exatamente. Existe também uma questão que vocês vão estudar lá na frente, muito bacana, que são as tendências do espírito e suas predisposições. Situações em que ela é predisposta a viver. Mas isso aí é lá para frente. É um pouquinho mais adiantado. Oi. Talvez ela quisesse falar da subjugação, né? A subjugação dos graus. Não seria alguma relação de encarnações anteriores com alguma pendência? Ou seja, a pergunta, complementando com a pergunta dela, a subjugação seria... Não necessariamente tem que ser alguém que veio de outras vidas, que teve... Qualquer processo obsessivo, em qualquer grau, não significa que a pessoa já teve um vínculo passado. Certo? Entenda que a obsessão não está vinculada a uma situação. Ela pode vir de diversas situações. Certo? Pronto. E quem é que pode obsediar, hein, gente? Hein? Quem pode ser um obsessor? Perfeitamente, todos nós. E provavelmente já fomos em algum momento. Em algum momento nós já estivemos no papel de obsediar alguém. E eu vou ter uma notícia para dar para vocês. Uma notícia bombástica. Não existe obsessor. Vocês acreditam nisso? Que tal? Não existe obsessor. Eu ouvi isso aqui, quando eu estava no básico, sentada aí. Aí foi um auê, né? Porque estava cheia a sala. Como? Tem aí sessão de desobsessão. Dentro do centro espírita, coisa que a gente... Aliás, espírita adora um obsessor para terceirizar a culpa, né? Eu fui obsediado, por isso que está tudo errado na minha vida, né? Não sou eu o problema, é o obsessor. E a pessoa chegou... Existe uma pessoa num processo de obsediar alguém. E existe uma outra pessoa num processo de ser obsediado. Porque quando você diz ele é um obsessor, é como se ele não fosse capaz, nunca na vida, de mudar. É aquele momento que ele está vivendo aquilo por questões pessoais com uma pessoa. Mas a qualquer momento é um espírito em processo de aprendizado, num processo evolutivo. Ele vai virar essa chave como a gente já virou algum dia. Porque a gente vem de... Se a gente parar para pensar, nós iniciamos o nosso processo de evolutivo na era primitiva. A gente passou pelo primitivo, passeamos pela barbárie. Imagina o que a gente já fez na barbárie, né? A gente já matou, já estuprou, já morreu de várias formas, né? Já fez tudo. Já queimamos umas pessoinhas por aí, dizendo que era bruxo, feiticeiro. Nós já fizemos muita coisa linda no passado também. Então, a gente já não foi boa coisa também. E hoje nós estamos aqui. Imensamente melhorados desde a época que a gente encarnou a primeira vez. Então, parando para pensar, o que ele quis dizer é assim, que não é uma categoria de pessoa que diz eu sou um obsessor e pronto, eu não tenho, acabou. Você é obsessor. Não, você é uma pessoa
né? Porque pelas suas dificuldades, pela sua ignorância ainda, pela sua infelicidade, você está num processo de obsediar alguém. Mas em algum momento isso vai deixar de existir, ele vai mudar essa chave. Ok? Então todos nós podemos obsediar. E essa conexão, então, a gente já falou aí um pouquinho da vibração, dos pensamentos, tudo isso se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram receptividade no obsediado. Então, não existe um obsessor sem um obsediado e vice-versa. É uma relação simbiótica, certo? E o obsessor não coloca lá dentro nada que já não exista. Ele apenas trabalha e potencializa aquilo que já existe dentro de mim. E dentro da gente existe muita coisa. Nosso inconsciente, né? Lá no nosso inconsciente habita muitas coisas. Habita amor, habita alegria, habita ódio, habita ciúmes, inveja, habita tudo. Tanto é que a gente dá umas osciladinhas de vez em quando, né? Não é verdade? Quando a gente acha assim, poxa, estou orgulhoso de mim, melhorei. De repente, eu viro a esquina ali, alguém me fecha, acabou o ser que está achando que evolui imensamente. Né? Chego no trabalho, as coisas não correm como o desejado. Aquela promoção que eu achei que eu ia ganhar por merecimento, o coleguinha ganha merecimento e você não entende como isso aconteceu. Como se o merecimento não tenha sido merecido, né? Aquela pessoa que recebeu a promoção não merecia, que aquilo deveria ser seu. Acabou ser evoluído. Então, existe de tudo um pouquinho dentro de nós. E eles vão lá justamente apimentar os seus medos, fobias, sua vaidade, a violência que existe já dentro de você, a raiva, os ciúmes. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa a atração. E aí tem a ver com o que você falou. Os pensamentos. O pensamento cria forma. O pensamento tem força. Né? Nosso pensamento emite ondas. Ele cria um campo em torno de nós. E esse campo é o que atrai, né? Afins em pensamento, afins em sentimentos. Então, a conexão se dá exatamente através dessas ondas mentais. Aí eu trago, né, essa imagem, porque a gente não é bem isso? A gente não tem esses dois lados? O anjinho e o diabinho? Quantas vezes, né, Tânia, aí nessa história, quem vai ganhar? Aquele que você der voz. Aí é uma questão de atitude sua. Porque todos nós temos a capacidade de julgar aquilo que devemos e não devemos fazer. Nós temos. Tanto é que, às vezes, quando a gente pisa na bola, a nossa consciência sai arrastando no chão, né? Porque você sente lá no seu interior o espírito que você é, a consciência que traz, né, as leis divinas que já estão lá, dizem para você, você pisou na bola. Você poderia não ter feito isso. Então, mais uma vez, a vibração que é resultado do que eu sou. A vibração é o que eu sou. O que eu sou? Eu sou esse conjunto de pensamentos, de sentimentos, como eu atuo no mundo, como eu me comporto com o outro, como eu trato com problemas, como eu me comporto na família, no trabalho. Quem sou eu? Eu emito uma vibração porque a minha vibração é o que eu sou. E essas ondas mentais, imagine que é o meio de transporte. É o meio de transporte que vai gerar uma frequência. A frequência é o meu conteúdo. É o conteúdo.
E isso que estabelece a minha sintonia. Vamos pensar no rádio. Olha o rádio. Depois eu vou explicar, porque eu estou relembrando tudo isso para vocês. Se eu sou uma pessoa que gosta de música popular brasileira, eu vou procurar uma rádio, né? Numa frequência de uma rádio, né? Vou me sintonizar, que toca esse tipo de música. Aí eu não vou lá buscar essa sintonia e vou ouvir a música. Pronto. A sintonia, o conteúdo, a frequência é o conteúdo. Então, é a música. Bom, a minha frequência, sou o que eu sou. É o meu conteúdo também. É o que eu trago de mim. É o que eu sou. Então, são as nossas sintonias mentais, certo? Por que será que eu estou falando tudo isso? Lembrando esse quadro. Vocês viram isso, né? Acho que foi apresentado isso para vocês, não foi? São as nossas brechas psíquicas. Tudo isso aí abre possibilidades. Isso foi dado na aula passada? Quem que deu obsessão aqui? Ah, foi Fernando. Não sei se é porque eu estou na cabeça que foi Roberto. É por isso. Isso são as várias questões que nós trabalhamos, que nós temos dentro de nós, que abrem essas brechas psíquicas para estabelecer essas sintonias, que muitas delas se tornam processos obsessivos. Olha só, são as invigilâncias nossas, são os nossos comportamentos que geram isso, né? Então, a invigilância é a porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes. Então, para a gente vibrar nessas faixas semelhantes, as ideias negativas, os ciúmes. Opa, peraí. A revolta, a impaciência, irritação, ódio, depressão, tristeza, vícios, fumo, desregramentos sexuais, álcool, drogas, ociosidade, tudo isso, certo? Gera uma frequência. Existe uma escala de frequência das emoções, que é muito interessante. Se você colocar eu me esqueci o nome, Hopkins, em Hz, que mostra exatamente essa frequência aí. Ele coloca as cores e coloca cada sentimento, como é que ele vive, né? A frequência do amor, a frequência do ódio, a da vergonha. Então, isso aí é que reverbera e possibilita essas conexões. Então, o que é importante para a gente? Cuidar da nossa casa mental, cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas palavras. Então, a desobsessão, a gente já falou, né? É um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Sua fundamentação está concentrada na transformação moral dos personagens envolvidos no processo. Então, já fala aí, transformação. Então, o processo desobsessivo começa aonde, gente? Aonde começa o processo desobsessivo? Aqui. Depois de tudo isso que a gente falou, aonde começa? Seria na transformação do obsediado? Na transformação do obsediado. Perfeito. Começa aonde, gente? Em nós. Só quem pode mudar verdadeiramente somos nós. Pode falar. Eu ia falar isso sobre a consciência. Quando você toma consciência que você está sofrendo uma influência, você já está meio caminho andado, né? E quando eu tomo essa consciência? Quando eu sou capaz de tomar essa consciência? Quando você se conhece e sabe que aquilo não vem de você. Isso chama-se autoconhecimento. Então é preciso uma análise profunda daquilo que você é. Entender quais são os seus padrões. Entendeu até onde de fato você iria para entender que aquelas atitudes,
aquelas palavras, aquele movimento que você está fazendo, está muito fora do que você é. Se eu me compreendo, se eu tenho a humildade de olhar para as minhas próprias inabilidades, para as minhas próprias imperfeições, eu vou conseguir entender aquilo que chega para mim, se é meu ou não, concorda? Porque, tudo bem, eu tenho mais ou menos um padrão. Claro que a gente oscila. Somos humanos. A gente não tem o tempo inteiro estar bem, o tempo inteiro estar irritado, não é assim. Mas, mais ou menos, nós temos, né, uma linha de forma de pensar, de forma de agir. Se eu saio muito disso, algo tá errado. Eu acordei bem, tranquilo, feliz, cheia de planos, não aconteceu nada. Estou bem com meu marido, a minha vida está flores. Eu chego na esquina e começam a vir pensamentos absurdos de tristeza, de angústia, aquela vontade de me jogar embaixo de um carro. É meu pensamento? Não, gente, alguma coisa está errada. Então, é a partir daí, é a partir disso, é que a gente começa a perceber as influências que a gente está sofrendo. A partir do autoconhecimento. Uma análise profunda do que eu sou. Como eu ajo. Como eu me comporto. E olha que bacana que Sueli Caldas Schubert traz, que é bem bacana de a gente pensar o porquê. Em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Ela traz isso, que a desobsessão para ela é, de uma forma ampla, né, a regeneração da humanidade. Por que será isso? Vamos analisar. Por que ela fala isso? Por que a desobsessão pode ser a regeneração da humanidade? Eu vou ajudar. Quem é a humanidade, gente? O que é a humanidade? Hã? Somos nós, né? A humanidade somos nós. Porque às vezes a gente fala, essa humanidade não tem mais jeito, mas esquece que nós somos a humanidade. É a mesma coisa de dizer, poxa, eu não tenho mais jeito. Não é não? Se eu trabalho os processos obsessivos que todos nós temos, em menor ou maior grau, porque todos nós ainda estamos naqueles processos de imperfeição, né? Ainda tendo que trabalhar muitas coisas dentro de nós. Se cada um de nós trabalha isso e promove essa melhoria, eu não melhoro a humanidade? Porque a humanidade somos nós. Se cada um individualmente melhora, a gente não melhora o coletivo? O coletivo é um resultado do esforço individual de cada um. Não é? Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientados pela doutrina espírita. Então, é aquela pessoa que chega, de fato, num centro e quer um tratamento. Tá certo? Tânia. Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, no último slide seu, que você falou das emoções, né? Sim. Tinha avareza, egoísmo, enfim, né? Qual é o limiar? Qual a linha do ser saudável e a linha de que eu posso atrair espíritos obsessores? Porque acho que todo mundo tem, enfim, tipo ciúmes, o que é saudável, que não é ciúmes não, mas por exemplo, avareza. Atualmente estamos vivendo um momento em que está buscando um crescimento profissional, de patrimônio e tudo mais. O que isso é saudável e o que não é? Entendeu? Assim, porque acho que todo mundo tem esses sentimentos, enfim, em algum nível, né? Mas a que ponto isso pode trazer algum prejuízo para mim e a que ponto que não? Eu acho que você falou, eu acho que tudo aquilo que a gente faz que prejudica a gente, principalmente o outro, você já passou do limite. Porque você querer ter as coisas, desejar ter sua casa, desejar ter seu dinheiro, ter conforto, oferecer a sua família, ter projeção financeira, isso faz parte da própria evolução do espírito. Não tem nada demais isso. Qual é o problema?
Qual é o problema de você querer ter bens materiais? O problema é como você consegue isso. O problema é que quando isso for mais importante do que qualquer coisa na sua vida, acima da sua família, acima da honestidade, acima de valores, esse é o limite, é exatamente isso, no meu entender. Certo? Exatamente. E a gente sabe, e a gente é capaz de avaliar quando a gente extrapolou esse limite. Então a gente precisa cultivar valores. Isso é uma forma também de desobsessão. Cultivar valores reais. Valores que construam e não que destruam. Então, tudo isso faz parte do espírito. Crescer, adquirir bens, crescer espiritualmente, tudo isso. A gente vai saber quando está no limiar. É uma linha bem tênue, viu? Bem tênue mesmo. Olha que bacana isso aqui que traz Chico no livro Desobsessão, por André Luiz. É aquilo que eu estava falando antes. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Então, o que ele quer dizer aí? Todos nós estamos aqui num processo evolutivo. Todas aquelas questões que eu trouxe, nós temos isso, em maior e menor grau, mais uma, menos a outra. Mas a gente todos nós estamos trabalhando isso ainda. Então, todos nós temos a nossa parcelinha de obsessão. Todos nós. Então, é importante nós estarmos atentos. Sabe o orai e vigiai? O orai e o vigiai é justamente isso. Olha para você, muda a sua vibração, faça trabalhe você na busca dessa melhoria. Você é o agente. Só você pode promover de fato essa mudança. Não vai existir profilaxia nenhuma, tratamento nenhum que você passe, se não existir dentro de você um movimento de mudança. Não existe. Eu digo assim, você vai fazer 1000 desobsessões, 200 fluido, tomar passe toda semana, toda sexta-feira, vai virar lá na esquina, tudo que você deixou aqui, você gruda tudinho lá na esquina de novo. Por quê? Porque você continua na mesma sintonia baixa, na mesma vibração, porque você não promoveu mudança nenhuma, porque você espera que a mudança seja do externo. Não vai ser o passe, não vai ser a desobsessão, não vai ser a fluido. Isso vai ajudar você, vai fortalecer você, mas o movimento é interno. Sabe aquele ditado? Me digas com quem andas, que eu direi quem tu és. É um ditado antigo, né? Ramatiz nos traz algo diferente. Ramatiz nos diz: refleti quanto a que pensais e sabereis com quem andais. Então, exatamente o teu pensamento atrai pessoas afins que pensam como você. Então, a partir do seu pensamento, dos seus sentimentos e das suas atitudes, você vai saber exatamente quem são suas companhias. Então, começa a fazer uma análise agora, né? Não deixa para quando desencarnar, depois ficar pensando, né? Que eu vou melhorar depois. Começa a melhoria agora. É muito fácil a gente fazer análise, né? Só procurar saber como eu me comporto com as minhas companhias, os ambientes que eu ando, o que eu curto, a galera com quem eu estou, né? Como o pessoal fala. É muito simples a gente fazer uma análise para entender qual é a nossa sintonia e as pessoas que estão conosco, ok? Então, aonde começa a obsessão? Hein? Em mim. Simples assim. O bom disso é que está em mim resolver isso, eu não dependo do outro. É horrível, então sou eu, é ruim. Mas o bom de tudo que sou eu. Eu vou resolver.
Eu posso resolver. Como reconhecer a obsessão? A gente já falou tudo isso. Através do exercício constante da análise de si mesmo. E como evitar a obsessão? A gente já falou também. O ser humano passa a se conhecer, colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não coaduam com o seu modo natural de ser. Concorda? Pronto, foi o que a gente conversou, né? Posso seguir? E agora a gente vai falar o quê? Da autodesobsessão. Vocês lembram na aula passada da autoobsessão? Vocês falaram sobre a autoobsessão? Vocês sabiam que tem autoobsessão? Sabe aquele autossabotagem? Sabe? Aquela pessoa que, ó Deus, ó vida, ó dor, né? Tudo dá errado. Aquela pessoa que não tem mais vontade de nada, que acha que não é capaz, que não merece ser amada, que não consegue realizar. Não tem pessoas que, às vezes, se colocam num lugar de incapacidade tal que paralisam. Isso é um processo de autoobsessão. De autoobsessão. E também é possível a autodesobsessão. Você fazer o exercício de mudar esse conceito de você mesmo. Por que eu me acho tão incapaz? Por que esse movimento? Todos nós somos capazes de realizar. Uns mais, outros menos, em determinadas áreas. Todos nós somos inteligentes. Todos. Todos somos inteligentes, cada um numa área, não é verdade? Tem pessoas que são extremamente inteligentes, por exemplo, na área de humanas. Tem facilidade em lidar com pessoas, desempenham tarefas muito bem. Tem outros que são um desastre em relacionamento com pessoas. Tem pessoas que são muito boas na área de exatas, por exemplo. Tem pessoas que na matemática que são péssimos, que não sabem somar 1 mais 1. Quem é burro aí? Quem aí não é inteligente? Todos somos inteligentes. Pessoas que têm habilidades manuais, né? Habilidades com o corpo, habilidade para artes. Então, somos todos seres extremamente inteligentes e capazes. Então, a autodesobsessão é o ato de promover a própria pessoa à sua desobsessão. A autodesobsessão é sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. E, mais uma vez, a gente precisa se voltar para dentro, né? E buscar o seu autoconhecimento e lidar com suas inabilidades. Não basta buscar auxílio espiritual, é preciso assistir e entender que sua participação é fundamental para o êxito do tratamento. E é aquilo que eu estou falando, aí eu vou para o centro também, vou fazer todos os tratamentos, mas eu também não procuro uma mudança interna. Eu não procuro fazer um movimento de mudança, eu continuo ainda me vitimizando, achando que eu sou incapaz, e não movimento isso, como se a desobsessão fosse me ajudar, como se qualquer trabalho de cura fosse me ajudar. A cura parte de nós. O primeiro passo parte de nós. Okay? E aí, quando ele fala autoevangelização, é buscar o conhecimento, Vocês estão aqui buscando conhecimento, não é verdade? E esse conhecimento que a gente está buscando aqui, gente, é muito profundo. É muito profundo, é muito mais do que saber sobre o espiritismo. É saber sobre você. Eu sempre lembro, e eu não sei quem estava aqui no primeiro dia na aula inaugural. Quem estava aqui na aula inaugural? Adenauer sempre fala alguma coisa. Ele não está aqui para formar espíritas, mas sim a consciência de que somos espíritos. Então o estudo é muito mais profundo. Existem algumas técnicas de desobsessão. Então, eu vou apresentar umas e vou estar relacionando aqui com o centro,
que é bem bacana vocês saberem que os trabalhos que a gente tem aqui. Tem umas que a gente fala que são indiretas e outras que são diretas. O interessante é que, indireta ou diretamente, todas elas têm um fator muito importante, que é a nosso desejo profundo de mudança, é o nosso exercício de ir em busca da cura, de ir em busca de resolver as nossas questões nos nossos processos desobsessivos, né? E nós teremos todas essas técnicas para nos auxiliarem. Vamos ver algumas. Prece e oração, que é a mesma coisa, a gente traz só a prece. A gente vai ver depois ela separada, mas a prece, ela tem uma força imensa, muito. Quem aí tem o hábito de fazer uma prece, uma oração? Quem? Pois é. A prece, ela tem uma capacidade de mudança vibracional absurda. E ela tem um alcance quando ela é verdadeira. Né? Não é aquela prece assim, pá, né? Porque tem prece assim, né? A gente, quando é criança, faz assim, né? Que o pai e mãe, né, muito sabiamente, pediam para a gente fazer uma oração antes de dormir. Por quê? Porque o nosso sono fosse mais tranquilo. Hoje até entendo por quê. Enquanto espírito, eu entendo que eu desdobro e saio. Então, se eu faço a minha prece, tenho uma boa vibração, eu vou me conectar com boas coisas, com boas pessoas. Mas a minha prece era desse jeito: Pai nosso que está no céu, pá, né? E acabou. Sintonia nenhuma. Mas a gente vai ver depois a prece. Esclarecimento doutrinário, e esse esclarecimento doutrinário vem muito de leituras edificantes, né? Tem muita palestra hoje que você consegue ver pelo próprio YouTube, tantas palestras bacanas. Aqui mesmo no centro tem várias. As nossas aulas ficam todas gravadas, né, no YouTube. E muitos palestrantes maravilhosos hoje, que trazem muito conteúdo. O próprio Classroom de vocês, né, que não sei se alguém está entrando no Classroom. Quem já visitou o Classroom aí de vocês? Tem muito material lá. Indicação de palestra, de filme, muito conteúdo complementar. E o esclarecimento doutrinário vem daí, do estudo, né? Da busca. Passe e fluidoterapia, evangelho no lar, água fluidificada e atendimento fraterno. Então, aqui a gente tem a fluidoterapia. Nós temos esse tratamento aqui na casa, fluido, que ocorre no sábado e na terça, que é um trabalho feito com água, passe e água fluidificada, né? E os atendimentos fraternos também acontecem. Aqui tem a entrevista, tem um núcleo de entrevista com pessoas extremamente preparadas, que foram todas preparadas, inclusive por Adenauer, que é psicólogo, né? Fez um curso com essas pessoas, preparou de fato, né? E tem a direta, que seria o tratamento dos espíritos obsessores e obsediados através de uma reunião mediúnica mesmo. Então, nós temos reuniões mediúnicas de presencial, de desobsessão, que é na quarta-feira, e tem também a distância. Okay? Vamos ver um pouquinho de cada um. Deixa eu ver meu tempo aqui. Prece. A gente já falou lá, né? E é muito interessante. Antes de fazer isso, antes de falar com vocês, será que existe um jeito certo de fazer prece? Hein? Será que existe uma forma de fazer? Será que rezar Pai Nosso está certo, Ave Maria? Será que chegar na beira da praia e ficar lá olhando o mar, agradecendo a natureza, está certo, está errado? Como é que é essa questão da oração? Como é para vocês? Eu acho que parte da individualidade de cada uma. Cada um tem sua maneira de chegar a Deus, cada um tem sua maneira de chegar à luz, como posso falar. Acredito que vindo do coração e não pedindo, assim, mas assim, você tentando agradecer aquilo que passou na sua vida, de ruim, de bom, independente do que seja,
acredito que seja alcançado aquele pedido, aquela prece. Eu acho que aquela prece vem de livre e espontânea vontade. Certo, bacana. Quem mais? Boa noite. Boa noite. Eu achei interessante hoje porque na visualização terapêutica foi feita a prece de Cáritas, né? E assim, eu costumo fazê-la, é linda. Aí perceba, né? Eu me senti até um pouco um espírito bem inferior, porque eu costumo fazê-la no Evangelho. Ela é longa. Eu não decorei a prece. Então, no Evangelho eu leio. Mas ouvindo hoje, eu senti algo que eu não sinto enquanto, até hoje, fazendo Evangelho em casa. Então, assim, essa conexão da prece é o estado vibratório mesmo. É você estar em contato com o divino, independente das palavras que são ditas. Né? Eu creio que muito mais pelo sentir do que pelo falar. Né? Então, um diálogo com Deus, uma conversa antes de dormir, olha, né? E você se conectando, buscando essa conexão energética. Para mim, hoje, isso é uma prece. Né? Então, e para mim ficou claro, porque eu disse assim, gente, eu faço isso no Evangelho, mas não sinto o que eu senti hoje. Né? Por que será esse negócio? Mas eu acho que eu tenho certeza, é a questão de você realmente estar conectado. Aí é bacana, a gente tira aqui o individual, né? É muito íntimo, é muito você e o divino. Aí você traz justamente essa questão do sentir, né? Do sentir, mais do que qualquer coisa. Que mais? Mais alguém que faça prece, que gostaria de dividir aí? Aqui, ó. No Evangelho do Lar de Allan Kardec tem uns capítulos que dão um guia, né? Mais ou menos, né? De como você proceder na prece, né? Momentos, depende do contexto que você está vivendo também, né? Então, eu achei interessante você ter porque por mais que a gente, assim, busque a sintonia, mas saber o momento que você está vivenciando e as palavras que você vai estar colocando, né? Ou seja, pegar aquele guia e trazer para você de uma forma bem profunda e canalizada, eu acho interessante também. Ah, legal. Mais alguém? Não? Gente, eu concordo, a prece é algo muito individual. Se rezar o Pai Nosso ajoelhado lhe conecta uma porção divina que existe de você, está tudo certo. Se eu quiser sentar no meio do mato, ficar lá, né? Fazendo uma prece, me conectando com a natureza, não tem problema, eu estou me conectando com o divino que existe dentro de mim. Eu estou me conectando com a divindade da minha forma, é muito íntimo, muito próprio. E o seu nome é? Seu nome? Cristiane disse uma coisa muito bonita, é o sentir. Sentir. Né? Não precisa ter palavra bonita, não precisa ficar, né? Não, é algo que saia de você. Mas se você quiser pegar uma prece que lhe diga algo muito importante, como ela falou de Cáritas, qual é o problema? Porque não são as palavras. Olha o que traz aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos hão dito, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, fale com Deus, fale com a espiritualidade da forma que você desejar. Apenas seja verdadeiro. Se conecte verdadeiramente, sinta verdadeiramente. A prece, por exemplo, para um espírito que vem para o atendimento, vamos supor, eu estou numa reunião mediúnica, vou colocar aqui como exemplo. Quando a gente faz uma prece, porque muitas vezes o espírito chega, o espírito é uma pessoa, chega tão desequilibrada, com tanto sofrimento, com tantas questões, que não adianta nem você falar. Só resta, às vezes, a prece.
para que ele receba aquela boa vibração. E ele envolve ele. Normalmente é impressionante. Você começa a fazer a sua prece. Ele não precisa nem falar palavras, só mentalmente. A pessoa vai se acalmando, o espírito vai se acalmando, né? E você consegue aliviar a dor dessa pessoa apenas mudando a vibração dela através da prece. Normalmente, nessa situação, a gente busca fazer a prece elaborando com a temática do sofrimento que aquela pessoa traz. Nas reuniões, às vezes a gente convida a pessoa, se ela gostaria de fazer uma prece sem mencionar religiões, apenas uma prece, até porque eu não sei qual é a religião da pessoa. Se a pessoa quiser, ela é convidada a orar junto, se não, você faz, então você me dá licença aqui, eu gostaria de fazer isso para você. Então, normalmente funciona. Então, a prece realmente nos envolve em boas vibrações e ela alcança distâncias inimagináveis, né? Porque é o pensamento. O passe, né? Aí nós temos aqui o passe que é dado coletivo aqui no salão, nós temos o passe lá da salinha, nós temos o passe de cura, nós temos o passe da fluido, nós temos vários tipos de passe, né? Então a gente vai falar aqui do passe. O que é o passe? O passe é uma transmissão de fluidos, ó, que interessante, do médium passista para o doente. Doente, entenda que não é só doente físico, não, certo? Ação exercida também com fluidos dos espíritos e da própria natureza. No momento do passe, aqui nós fazemos o passe, ele pode ser totalmente anímico. Eu posso estar aqui impondo minhas mãos e fazendo um passe em Alexandre, onde a doação é só minha, com os meus fluidos. Eu posso fazer isso sem ter nenhum espírito contribuindo com isso. Eu posso fazer um passe misto. E esse passe misto, ele vai ter a contribuição dos fluidos dos espíritos que estão ali participando do passe, junto com os meus fluidos e com os fluidos também, que é o fluido cósmico. Então, são essas três junções de fluidos, que depois a gente vai mostrar que através dos nossos centros nossos centros de força, os chakras, que fazem, né, vamos dizer, a usinagem dessas energias e transmitem, né, para o perispírito, que chegam até o espírito. Ok? Então, são essa junção aí. O passe tem papel relevante nas reuniões de desobsessão e deve ser aplicado no momento próprio. Estou numa reunião mediúnica, vou aplicar passe de toda hora? Não. O passe é um dos últimos recursos, é quando não tem jeito mesmo, quando é necessário. Porque o espírito chega ali, é preciso que a gente deixe ele se manifestar, ele expressar o que ele está sentindo, ele fazer ali, liberar o que ele está sentindo, para que a gente possa entender e conversar com ele. O espírito chega, eu já vou tocando passe dispersivo, vou expulsando ele, né? Tipo assim, vai embora. Não é isso, nem concentrando energia. Eu preciso primeiro sentir, né, o que está acontecendo para ver qual é a real necessidade de eu aplicar um passe. Então, na reunião mediúnica, a gente tem que ter um cuidadinho por isso. É uma forma de doar fluidos ao espírito sofredor comunicante, auxiliando na recuperação ou no equilíbrio de seu estado mental e emocional, equilibrando os centros de força, auxiliando a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas. Então, é nesse momento que a gente usa o passe, né? Quando a gente sente... Olha que interessante, por que será que o passe, né, atinge o espírito? Por conta do perispírito. Por quê? Porque o perispírito é um elemento comum, vamos dizer, como ele é um modelo organizador biológico, e a partir dele é que o corpo se forma, então ele tem uma íntima ligação. Então, quando eu aplico o passe, e que existe aquela conexão do médium, quando faz aquela conexão mental, fluídica, de perispírito, lembra que a gente explicou para vocês que existe uma conexão de perispírito para perispírito?
que o perispírito do médium expande, do comunicante se expande, e ali se forma uma atmosfera fluídica mesmo. Pois é, através dessa atmosfera fluídica, dessa conexão de perispírito com perispírito, é que o passe consegue chegar até o espírito, ok? É isso que ele está falando aqui. O perispírito, como veículo da sensibilidade intermediária entre o espírito e o ambiente em que vive, está presente tanto no encarnado quanto no desencarnado. Sua estrutura, embora mais sutil, no outro campo vibratório, mesmo ele estando no plano espiritual, é similar à do corpo físico, pois é ele o modelador da nossa organização material. Desta forma, o espírito desencarnado, incorporado ao médium, torna-se facilmente acessível ao passe magnético e, portanto, aberto aos benefícios que o passe proporciona. Certo? Ficou claro como é possível perispírito a perispírito, ok? Qualquer dúvida, viu, gente? É só perguntar. Tá? Vamos lá. Olha os benefícios do passe. Equilibra o funcionamento das células e tecidos lesados. Promove a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Pode auxiliar o médium durante a comunicação mediúnica, de forma que os fluidos deletérios sejam dissipados e não atinjam diretamente o equilíbrio somático, ou seja, o equilíbrio do corpo, do médium, do medianeiro, que é o médium. Pode desintegrar apetrechos como capacete, coraças, objetos imantados, armas, símbolos e vestimentas especiais, aplicando o passe dispersivo. Isso é muito interessante, porque muitas vezes espíritos, principalmente espíritos que trabalham com espíritos mais trevosos, que fazem parte de organizações mesmo, chegam às vezes em reuniões e eles vêm com essas proteções para que eles não recebam os bons fluidos, que não tenham as interferências. Eles vêm como se fossem equipamentos mesmo. E o passe, ele consegue dissolver isso, consegue muitas vezes desintegrar isso. Alcança com facilidade o centro das emoções, transmitindo vibrações de afeto direto ao coração do assistido. O centro das emoções aqui, é o chakra cardíaco, certo? Cura dores localizadas no perispírito, que muitas vezes a gente julga que é no corpo físico, e na realidade está lá no corpo espiritual. Livra o espírito de induções hipnóticas, a lei da auto-hipnose. Isso tem muito, sugestões. A hipnose é por sugestão. Muitas vezes, de pessoas que estão fazendo isso, se aproveitam desses espíritos que desencarnaram em desequilíbrio muito grande e induzem essas pessoas, muitas vezes, através da hipnose, da sugestão, a fazerem, inclusive, o que elas desejam. E a auto-hipnose, que tem o processo de auto-obsessão, quando a gente fala auto-obsessão, também a auto-hipnose. Então, ela... Aqui. Lembrando aqui, os centros de força, vocês já viram aqui também, não foram? Só lembrando que são esses órgãos aí semimateriais responsáveis pela reciclagem das energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa, e pela vitalização do corpo físico. Então, no nosso corpo duplo etérico, vocês lembram do duplo etérico? Nós temos um corpo físico, que é esse veículo de manifestação no corpo material, essa vestimenta. Nós temos um outro corpo, que é a nossa bateria, nosso corpo energético, que é o duplo etérico. E temos o perispírito. Os centros de força estão localizados no duplo etérico. E tem também, eles estão no seu perispírito. E estão ligados ao nosso corpo físico através dos plexos nervosos. Então, cada centro de força desse está ligado aos nossos plexos nervosos e ligados a uma glândula também do nosso corpo. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Os centros de forças e os plexos funcionam em conjunto.
O passe, a irradiação, a água fluidificada e a mudança mental ajudam a reequilibrar os nossos chakras, os nossos centros de força. Então, o passe, essa água fluidificada, o passe de cura, trabalha esses centros de força. E aí o que acontece? Ó, os chakras, que está aqui, né? Isso aqui é representação do chakra. O que eu falei? Ele pega o fluido cósmico, ele absorve o fluido cósmico universal, o fluido do espírito e do médium, do passista. Ele absorve essas energias, esses fluidos, né, recicla ele, usina, muda, né, a vibração disso, usina isso, transforma essas energias e, através dessas linhas de força que chama nadis, ele se liga aos nossos plexos nervosos, nosso sistema nervoso, se liga ao nosso sistema endócrino e aí há a liberação, né, para a nossa corrente sanguínea dos hormônios. Para a gente, isso vocês vão ter uma aula só de chakras no ciclo 2. Vai explicar isso de forma bem detalhada, tá? São 7 os principais centros de força e estão ligadas às 7 principais glândulas do nosso sistema endócrino. Nós temos vários chakras no corpo, secundários, vários, pelo corpo todo. Mas esses são os 7 principais, certo? Então, ó, a glândula pineal, né, você tem o coronário, está ligado à pineal, o chakra frontal, a hipófise, o laríngeo, a tireoide, o cardíaco, é o timo, plexo solar, o pâncreas, né, e assim vai indo. Então, olha a importância do equilíbrio dos chakras, porque o nosso sistema endócrino, o hormônio é vida, né? É tudo que movimenta o nosso corpo. Então, é muito importante esse equilíbrio. A fluido, da mesma forma que dos chakras, que do passe, né? Também é uma combinação de energias, né? É um tratamento feito com fluidos através do passe e água fluidificada. Os fluidos terapêuticos são absorvidos por intermédio dos centros vitais ou chakras localizados no perispírito. Então, através deles é que a gente faz isso também. Ocorre uma mixagem, novamente, do fluido cósmico com o fluido do espírito, né, que interage no processo e com o fluido animalizado do médium, né, que é o fluido que nós produzimos, nosso corpo produz. Esse fluido misto é o que restaura, regenera os danos perispirituais que, consequentemente, se rebate no físico. Ok? E aí vocês vão ver isso com bastante cuidado. Então, qualquer um de nós pode fluidificar água. Pegar um copinho, se concentrar, colocar verdadeiramente a intenção de estar colocando ali, né, as boas energias, os bons fluidos. A gente fluidifica a água. Bom, esse tratamento da fluidoterapia, ele está vinculado aí ao atendimento fraterno, né? Aqui na casa, nós precisamos marcar uma entrevista. O entrevistador vai te atender, vai verificar o melhor tratamento, vai lhe indicar, no caso, para fluido, e você vai iniciar o tratamento. Todo tratamento, seja fluido, seja desobsessão, seja cura, inicia primeiro nesse salão com uma palestra. Por quê? Porque o tratamento espiritual inicia aqui. Na desobsessão, por exemplo, os espíritos que estão acompanhando, os amiguinhos que estão acompanhando as pessoas que serão tratados, já começa o tratamento dele aqui. A equipe espiritual já começa a atuar com eles aqui no salão. Não é lá que inicia, já inicia aqui. Por isso é que é importante esse processo. Primeiro, a pessoa deve passar por esse serviço para ser avaliada e preparada para o mecanismo do passe. Ok? Evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar? Tudo isso aí é processo de desobsessão. Pois é. E aí, como é que é o evangelho no lar? Alguém já me falou aqui, alguém já disse que faz a prece, né? De Cáritas. Como é que é o evangelho no lar para vocês?
Alguém quer falar para mim? Quem participa? Como é que é? Pode falar. Pronto. Bem, fazer uma narrativa bem rapidinha. Tá. A gente faz evangelho no lar, a minha família, desde muito cedo. Então, com 8 anos, eu já fazia evangelho no lar. Minha mãe frequentava a casa de Emmanuel, no Barbário. Uhum. E a gente sentava em torno da mesa, exceto meu pai, porque meu pai nunca gostava muito. E manhã nos ensinou a fazer da seguinte forma. Tem um início, a prece inicial, a gente faz um Pai Nosso, depois a gente abre o Evangelho. Depois do Evangelho a gente tinha Evangelho no Lar, que é um livro, se eu não me engano, de Emmanuel, né? Bem antigo. Eu não tenho mais, hoje eu não faço mais com ele, mas antigamente a gente fazia. E finalizava com a água, né? Pedindo para o círculo branco da paz e da harmonia se fecha em torno de nós, e a luz de Jesus e Maria nos acalma, minha mãe. Essa era a narrativa final, que hoje eu também já não faço mais. Mas hoje eu faço o evangelho em casa, sozinha, e sigo esse mesmo processo, mas eu acho que a interação hoje é sozinha, entre aspas, tá? Porque às vezes eu faço com uma prima minha, a gente faz uma chamada de vídeo, mas o que eu acho interessante é que a gente consegue discutir o que a gente abre, e quando a gente abre o evangelho, ou ela ou eu, é algo que a gente estava precisando conversar. E aí a gente conversa sobre aquela temática, discute sobre ela, dialoga sobre as coisas que aconteceram durante a semana, e a gente finaliza o evangelho com a prece de Cáritas e bebendo a água no final. Aí a água, quando tem alguém em casa, meu pai, por exemplo, assim, né, que está lá, aí eu ofereço a água, ele bebe. Legal. Quem mais? Um monte de gente levantou e disse que faz evangelho. Ninguém mais vai falar para mim como é que é o evangelho. É igual... Pode. Aqui. Bom, eu faço evangelho sozinha. Sempre no mesmo dia e horário. Uhum. Inicio com uma prece e eu sigo... Eu não abro aleatoriamente. Eu sigo a sequência, né? Uhum. Do evangelho. Quando acaba, eu termino, volto tudo de novo. E é muito importante, porque toda vez que eu leio a mesma passagem que eu já li antes, eu aprendo diferente. E é muito enriquecedor. No final, eu faço outra prece, sempre agradeço. E muitas vezes também eu coloco na intenção de pessoas da minha família que já desencarnaram. Uhum. E aí eu bebo a água. Como eu tenho um filho jovem, eu também dou água para ele, ele bebe. Às vezes ele participa, mas é mais raro. Uhum. Faço sozinha mesmo, mas é muito gratificante. E eu sinto falta se eu não fizer. Você sabe que você não faz sozinha, né? Sozinha, entre aspas, né? Porque a gente tem muitas companhias. Porque quando a gente abre o coração e a mente e o nosso lar para fazer um evangelho, a gente é cercado de uma espiritualidade maravilhosa que ilumina não só o seu lar, mas ilumina tudo que está em volta, viu? E eu também então, coloco uma musiquinha antes. Eu também gosto de musiquinha. Iniciar. Eu gosto também de musiquinha. Alguém mais bota musiquinha? Eu boto. É? Tá vendo? A gente vem tentando fazer uma meditação com 30 minutos assim, de antecedência. Legal. Na sequência, eu acho que é muito legal. Você tem uma sintonia, uma conexão, né? Uma conexão melhor. Bacana. Legal. Alguém mais? Pois é. Então tá. O Evangelho no Lar eu estava com uma amiga falando que faz online, né? Reúne 3 pessoas naquele horário, faz online, ó. A gente aprendeu a usar pra caramba o online, né? Se reúne com os amigos e faz o seu evangelho. Já tem aquilo como, né?
e colocam lá a musiquinha, vão o evangelho e leem e encerram com a prece, muito bacana ela comentando, e diz que aquilo faz muito bem. E assim, a gente nunca está só, né? A gente nunca está só. E o evangelho, quando a gente faz, não é só para a gente estende, né? A gente não imagina o alcance do evangelho, o bem que faz, né? Então aqui, o encontro de corações naquele momento é o que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Isso é de Adenauer, Evangelho em Família, é um livro que ele tem. É interessante que a leitura do Evangelho em Família tem que só cuidar, né, para não virar uma discussão no sentido, tá vendo, né? Usar o Evangelho como uma forma de conquistar o que quer, né, do outro. Mas é uma forma, querendo ou não, amparado pela espiritualidade, amparado muitas vezes pela palavra de Jesus, as pessoas se contenham um pouquinho e consigam uma ouvir a outra. É interessante isso, né? A gente meio que tem uma contenção e a gente se permite ouvir e falar com mais amorosidade às vezes. Então, o Evangelho ele tem esse poder, né, de unir a família, de dar um momento de um escutar o outro de fato. Então, tem essa reflexão em família em torno dos ensinamentos do mestre, ponderação e comentários dos participantes sobre o ponto de vista de cada um, né? E esse ponto de vista deve ser respeitado também. Altamente terapêutico, favorece a psicosfera do lar, né? Do lar. Contribui para minimizar rixas e brigas familiares. Então, o Evangelho no lar. E o atendimento fraterno que tem aqui na casa, né? O atendimento fraterno, que é a entrevista que a gente chama aqui, na casa espírita, é a porta de acesso para que o indivíduo ali possa ser atendido com a finalidade de diagnosticar, orientar e sugerir as terapias que ele deve utilizar para o processo de desobsessão. Então, esse é o objetivo do atendimento. Ouvir a pessoa primeiramente, sentir de fato a necessidade daquela pessoa. Nem sempre a necessidade é a desobsessão. Muitas vezes a pessoa chega achando que é obsessão e não é obsessão. É uma questão pessoal mesmo, interna. Vem dos nossos medos, das nossas inseguranças. E orientação à família. No processo de desobsessão, de um tratamento, é muito importante a participação da família, até porque dificilmente isso diz respeito a apenas uma pessoa, envolve a família. Quantas vezes a gente vê que toda a família se desestrutura por um processo de desobsessão de um dos seus membros. Então, é muito importante que a família se envolva no tratamento e contribua compreendendo o processo desse paciente. A família deve ser conscientizada da sua participação na terapêutica desobsessiva. Os familiares devem ser alertados quanto à sua participação no processo de tratamento. O problema do obsesso não é isolado, não é só dele, é da família. A família deve receber orientação que esclareçam quanto à sua conduta e participação no tratamento. E nesse momento a gente entende o que de fato é família. Porque no momento de dificuldade desse é que a gente precisa de fato se unir e entender porque é possível que parte daquele processo, daquele problema da pessoa tenha a ver com a situação familiar. O que está ocorrendo também dentro deste lar? O que está faltando também neste lar
que essa pessoa não está sendo vista, não está sendo ouvida, ou às vezes não tem voz, e se deixa levar por esses processos, às vezes por solidão, por medo, por vergonha, e fica se escondendo, né, tentando se esconder de uma situação que ela vive, porque não se sente à vontade ou porque tem medo de revelar o que está acontecendo. Então é importante o olhar da família sobre aquele problema, porque se juntos, né, somos mais fortes, de fato nos fortalecemos. Então a família deve ser ativa, participativa, procurar saber como é que está o tratamento, acompanhar-nos nas palestras, muitas vezes participar das obsessões, das sessões de desobsessões. Aqui no centro é muito comum, eu trabalhei durante 1 ano na mediúnica de desobsessão, e era muito comum a família inteira entrar para receber o passe de desobsessão. Muito comum. De criança a adulto. Para vocês verem a importância do olhar sobre toda a família. Então não é só aquela pessoa é atendida. A família também deve ser envolvida. Esclarecimento doutrinário, né? Passa pelas palestras, como eu falei, leituras de livros. Hoje você tem muitos livros, muitas referências que podem contribuir aí para o estudo. É uma atividade fundamental, de fundamental importância para o processo de desobsessão. Enquanto assiste às aulas e palestras, os espíritos benfeitores do trabalho de desobsessão estarão orientando os espíritos que estejam com o encarnado. Então já começa o trabalho aqui. Na reunião mediúnica, o esclarecimento busca modificar conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados, por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e permeada de amor. Então, quando o espírito chega com suas questões, ninguém vai querer convencer ele de nada, mas conversar com ele, para que ele tente entender o que está acontecendo com ele e mostrar uma nova perspectiva, com base. Aí é importante a base doutrinária, não que você vai jogar o Pentateuco, né, na frente do espírito, não é esse o objetivo, mas para que ele reflita sobre a própria situação dele, né, que ele se volte para ele mesmo, porque a pessoa está tão cristalizada, tão focada no outro, que não olha mais para ela. E não vê o quanto ela também está sendo prejudicada com aquela situação. Isso acontece com os encarnados também, né? A gente fica assim nesse processo aqui e muitas vezes não olha. Essa aqui é bem similar aqui a como nós trabalhamos aqui nas nossas mediúnicas, né? Eu trabalho na mediúnica de desenvolvimento mediúnico, e a gente trabalha exatamente assim, o médium e o esclarecedor sentados, né, numa cadeira. Tem toda uma equipe bem grande, né, tem os coordenadores, o médium de esclarecimento, o médium de comunicação e as pacientes, né, que vão ser atendidos. Aí, o espírito aqui, ele é trazido muitas vezes lá pelo plano espiritual para o tratamento, ou por um familiar, ou por alguém da equipe mesmo, do plano espiritual. Aí o médium permite aí a comunicação, é feito, né? E o esclarecedor vai conversar com essa pessoa, com a ajuda ali dos trabalhadores desencarnados, né? Porque eles estão ali também fazendo as suas doações de fluidos, em vibração, nos inspirando. Então, a equipe encarnada não está trabalhando sozinha, ela está ali trabalhando em conjunto, e é uma equipe muito maior. Então, a reunião mediúnica é um grupo que promove o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. É realizado por espíritos encarnados e desencarnados e tem por objetivo o esclarecimento e o diálogo, né, com esses espíritos. E aqui é uma coisa muito importante, a gente já está chegando no finalzinho, a ação do pensamento no bem. Essa ação do pensamento no bem também contribui muito para os processos de desobsessão, porque tem a ver com uma mudança também de atitude sua.
Na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde ou da doença, da paz ou do desequilíbrio. Somos responsáveis pela qualidade do nosso pensamento. Não nos basta frenar atitudes menos dignas e permitir que nas asas do pensamento elas se realizem. Não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo o pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Então, um exercício de não só mostrar externamente, né, que está buscando, que não faz, que já melhorou, mas esse movimento ele precisa ser real e precisa ser interno, íntimo, precisa ser verdadeiro, porque senão são só atitudes por atitudes. A caridade como terapia. Aí eu trago uma citação de um livro de Divaldo, Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles. Ameniza tuas provações sem nome, a fome de amor perto do teu leito de queixas. E Joana sempre ficava puxando, né, a orelha de Divaldo sobre qualquer queixa que ele fosse fazer, né? Ela sempre puxava, chamava a atenção dele. Sempre, se a gente olhar para o lado, vai ter alguém que precisa mais do que nós. Sempre. É interessante que hoje eu falava com uma irmã minha irmã, que ela ontem foi dia das crianças, né? Não, ontem não, hoje, né? Tô perdida, não, foi ontem. O dia das crianças, e ela foi visitar a netinha dela, e a nora fez lá umas refeições e foi servir para pessoas na rua, crianças e tudo. E ela voltou falando para mim exatamente isso, né? Gente, tem pessoas que não têm o básico. Não é dizer que não tem o básico. E é chocante, porque a gente ouve falar, mas não é a maioria, por exemplo, não é a realidade de nós que estamos vivendo aqui. Passamos dificuldades, a gente estava conversando. Nós passamos dificuldades, mas são dificuldades que você não lhe falta o básico. Aí você olha, você mora bem, você come bem, você tem roupa, você tem tudo bonitinho, e você chega e diz que tinha um senhor já de idade, que ele estava com um colchão velho rasgado, né, era um cantinho dele, a casa dele era um colchão com umas roupinhas dentro de um saco, e a cobertura dele era um guarda-chuva. E ela voltou para casa bem tocada, e ela disse: é o básico que falta. Então, que a gente tem um olhar para o outro, entendendo o quanto a maioria de nós ainda a maioria não, o quanto cada um de nós analisar a nossa vida. E muitas vezes somos tão privilegiados e não reconhecemos isso. E que tem esse olhar para o outro, porque a caridade é algo importante. Fazer a caridade para o outro faz mais bem a nós do que ao outro. Então isso é um auxílio imenso na desobsessão. Porque essa sensação de fazer o bem é uma vibração tão alta que não tem espírito com baixa vibração que consiga permanecer ao lado de uma pessoa que traga dentro dela a caridade, que traga no seu coração a caridade. Então, bom, aqui acho que a gente já chegou, né? Chegando ao finalzinho. Fazendo essa pergunta, quem é o principal agente, então, da desobsessão? Nós, né? Então, acho que na altura do campeonato fica fácil, fica claro para entender que somos nós. O movimento interno, íntimo, pessoal. O obsediado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsediado. Ainda que seu primeiro obsessor se regenere, ainda que o primeiro que se libertou dele, né, vá embora, deixe ele, sua renovação moral
Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Isso vem de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. E, bom, então, para finalizar, quando se lida com pessoas em busca de ajuda, ou numa reunião mediúnica, numa sessão de terapia, seja lá o que for, eu trago essa frase de Jung que fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Não existe melhor terapia do que o amor. Então, que a gente possa levar esse amor aí, melhorando a cada dia nós, né, e o mundo que a gente vive. Muito obrigada e uma ótima noite para vocês.